No caso das ondas eletromagnéticas harmônicas, planas, se propagando numa certa direção determinada pelo vetor de onda K, vamos imaginar essa situação aqui, onde K é igual a K vezes o versor J. Esta onda se propaga ao longo do eixo Y. Nós estamos chamando esse eixo aqui de eixo Y. Vamos agora demonstrar duas coisas. Então, no caso, eu estou considerando uma onda que se propaga ao longo do eixo Y, porquanto o vetor de onda, K, é um vetor que só tem uma componente Y. Mas o que eu vou mostrar agora é muito geral. Eu utilizei essa figura tentando ilustrar o que a gente vai agora descrever matematicamente, né? No entanto, a gente vai recorrer a uma animação, que é uma coisa feita com todo o cuidado, né? E eu espero que isso seja entendido tanto a partir do que eu vou explicar, quanto a partir da animação. Nós vamos demonstrar duas propriedades importantes das ondas eletromagnéticas harmônicas planas. A primeira propriedade diz respeito à transversalidade, né? Transversalidade dessas ondas. Essas ondas são ondas transversais. O que significa isso? Significa que os campos elétricos e magnéticos oscilam em direções que são perpendiculares à direção de propagação da onda eletromagnética. Essa é a característica de ondas transversais. As oscilações acontecem numa direção que é perpendicular à direção na qual a onda se propaga. Nós vamos demonstrar isso de uma maneira bastante geral. As ondas eletromagnéticas harmônicas planas são ondas transversais. Os campos elétricos e magnéticos são perpendiculares a K. É isso. É isso. Então vamos deduzir isso. Não é nada difícil, é facílimo deduzir. Por quê? Se eu considerar um campo elétrico tal que E é igual a E0 vezes I K escalar R menos ômega T, é claro que B é a mesma coisa, B é igual a B0, vezes E elevado a I vezes KR menos ômega T. Então, vamos calcular o divergente desse campo elétrico. Divergente de E. Como é que eu calculo o divergente de E? Eu considero, né, a componente X, derivo com respeito a X, mais a componente Y, derivo com respeito a Y, finalmente mais a componente Z com respeito a Z. Não é nada difícil, né, perceber o seguinte: se eu derivar a componente X, é claro que aqui eu vou ter E0x vezes, agora,
Isso aqui é 0x, a componente x do campo elétrico, e agora eu devo derivar E elevado a I com respeito a x. E o que eu vou encontrar aqui é I vezes kx. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é I mais I vezes E0y vezes KY mais I vezes E0Z vezes KZ. A conclusão é o seguinte, é que o divergente de E, como o divergente de E é igual a zero, o que nós temos então é que E0x vezes Kx mais E0y vezes KY mais E0Z vezes KZ é igual a zero. Ou seja, em última análise, na realidade, como eu tenho aqui sempre E elevado a IKR, isso aqui significa o seguinte, K escalar E é igual a zero. De onde veio isso? Do fato de que o divergente de E é igual a zero. Eu utilizei aqui divergente de E é igual a zero. Ou seja, essa condição leva a esse resultado. E se eu fizer a mesma coisa para o campo B e utilizar divergente de B igual a zero, o que eu vou encontrar? É a mesma continha. Eu vou encontrar que K escalar B é igual a zero. Aqui está. Divergente de E igual a zero implica que K escalar E igual a zero. Divergente de B igual a zero implica que K escalar B igual a zero. Mas o que significa isso? E é perpendicular a K e B é perpendicular a K. É isso que está escrito? K escalar E igual a zero. Portanto, eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. As ondas, portanto, são ondas transversais. Esta é a conclusão. A transversalidade da onda vem desta equação e dessa equação. Divergente de E igual a zero e divergente de B igual a zero. E, a partir dessa solução, concluímos que as ondas eletromagnéticas planas e harmônicas são ondas transversais. Existe ainda mais uma característica que é importante a gente levar em conta. Isso, então, justifica essa figura. Veja bem, a onda se propaga para cá, mas os campos elétricos e magnéticos se propagam de tal maneira que eles oscilam em direções perpendiculares ao vetor K. Ao vetor K. Isso porque divergente de E igual a zero, divergente de B igual a zero. Finalmente, existe mais uma outra característica, que é a seguinte. B é perpendicular a E e a K. B é igual a K, vetor E, dividido por C. Essa é uma outra conclusão importante. Vamos primeiro explicar o que é isto, e depois vamos explicar de onde vem isto, porque isso é importante. Muito bem. O que significa isto? É que B é perpendicular a E, como está aqui nessa figura. De forma que, se os campos, digamos, o campo E oscila no plano YZ, veja, o campo E oscila nesse plano, o campo B
tem que ser perpendicular a K, já vimos isso, transversalidade, e tem que ser perpendicular a E também. Portanto, se o campo elétrico oscila no plano ZY, o campo B, esse aqui é o campo B é perpendicular a E. Consequentemente, o campo B vai oscilar em planos perpendiculares a esse plano YZ, ou seja, no plano XY. O campo B há de estar sempre no plano XY. Porque B é perpendicular a E e a K. Claro que vale a mesma coisa para E. E é perpendicular a K e a E. Então, esta figura aqui é extremamente importante que se entenda. As ondas são transversais, se propagam para cá, e o melhor que a gente tem a fazer é fazer uso de uma animação para entender isto. Eu só gostaria de dizer que esta condição, uma condição análoga para o campo B, pode ser deduzida a partir da equação rotacional de E é igual a menos dB dt. E agora eu pego esta solução, substituo aqui, é claro que aqui vai cair menos I ômega, ou ômega vezes B, então daqui eu tenho I vezes ômega vezes B, e agora eu tenho que calcular o rotacional, né, do campo E. Então agora calculo o rotacional deste campo e eu vou chegar a esse resultado. Ou seja, B igual a K sobre C vetor E. Mas é uma continha relativamente simples. Ou seja, o campo B é perpendicular ao campo B é perpendicular ao campo E e perpendicular os dois à direção de propagação, de acordo com o que a gente tem nessa animação, né?